Fala, gurizada, como é que vocês estão? Francisco Trader aqui. Vamos falar sobre média de day trade, mas não é a média que você está imaginando. Francesco, a gente sabe que o indicador técnico mais utilizado são as médias móveis. Fato, beleza, sem discutir. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre médias de resultado. Porque é muito comum alguém perguntar: Ah, Francesco, teu robô, qual é a média de ganho? Quanto dá para ganhar? Né? A gente sabe que sempre tem essa pergunta, aí tem aquela resposta: Ah, é renda variável, nunca se sabe. Aí sempre tem: Ah, mas tem uma média, qual é a média? E galera, apesar de eu ter os cálculos de média e usar eles, eu vou te falar bem a verdade, tá? A média, ela não quer dizer nada. Por quê? Porque ela não é garantia, ela não é previsibilidade de nada, tá? Muito mais do que não ser garantia, ela não é previsível. A média de um espaço de tempo grande, ela pode ser muito diferente de outro espaço de tempo muito grande. E eu vou te mostrar porque eu tenho um exemplo perfeito para isso, tá? Eu tenho, quem me acompanha já sabe, eu tenho cerca de 30 estratégias mais ou menos que estão disponíveis dentro da minha mentoria, todas estratégias automatizadas para o Profit Chart, tá? Então são mais ou menos 30 robôs, 25, 28, varia. Estão todas disponíveis dentro da minha mentoria, tá? Só que não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma dessas estratégias. Que ela é dentro de um ranking que eu fiz, dentro do que eu acho que é importante a gente usar para avaliar um operacional, ela é a pior colocada. Então eu peguei um ranking, fiz um ranking e ela é a pior colocada. Por ser a pior colocada, não quer dizer que ela é ruim, tá? Ela é a pior entre as melhores. Perfeito? Então eu peguei as minhas melhores, que são as que eu opero. Eu tenho, sei lá, 45, 50 estratégias ao todo de trading, tá? Mas eu só uso as melhores. Então, dentre as melhores, dentre aquelas que são lucrativas de fato, esta é a pior colocada dos últimos 5 anos, tá? Eu pego dados a partir de 2019 para fazer essa avaliação. Algumas estratégias, inclusive, começam, tem dados desde 2015, outras desde 2012, tá? Mas eu uso sempre 2019 em diante. Por quê? Porque estratégias com gráfico de 5 minutos, eu só tenho dados a partir de 2019, 2018, 2019. Então, para ficar tudo um padrão, né? Para que o comparativo possa ser feito de uma maneira ideal, correta, todas tendo o mesmo prazo de tempo, eu uso o eu uso 2019 como parâmetro. Então, 2019 até 2024 dá mais ou menos 5 anos. Dito isso, eu quero mostrar isso para vocês, tá? Um pouco dessa planilha de estudos que eu tenho, ela sendo a última colocada, e eu vou te mostrar que desde o início da minha mentoria, ou seja, desde final de 2022, dezembro de 2022, quando começou a mentoria, essa que é historicamente, ou seja, pela média, ela tem o pior resultado, ou seja, tem o pior desempenho, ou seja, é a estratégia que eu menos recomendaria que alguém usasse dentre todas. Se alguém falar: Francisco, eu quero operar uma estratégia, eu vou te falar tal. Francisco, eu quero operar duas estratégias, tal e tal. Francisco, eu quero operar 10, portfólio top 10. Essa estratégia não está. Quero operar 15 estratégias, essa estratégia ainda assim não estaria. 20 estratégias, ainda assim ela não estaria. Só que não de dezembro, porque a gente começou a operar ela em agosto, tá? A verdade é essa, a gente começa a operar ela acho que meados de agosto ali, ou um pouquinho antes. Então, desde que nós começamos a operar ela, ela se tornou a melhor estratégia. Então, a partir ali do momento que ela começou, agosto de 2023, julho, a gente vai ver isso agora junto, ela se tornou a melhor estratégia em termos de pontos. Claro que aqui é uma avaliação um pouco diferente. Lá eu avalio diversas coisas, tá? Quando eu faço o meu ranking. E quando eu faço o ranking aqui da mentoria, eu estou avaliando somente resultado em pontos. Porque no final, aquele primeiro ranking que eu faço entre todas as estratégias, usando dados desde 2019, é só para avaliar quais estratégias vão me dar lucro, quais estratégias vão me render mais. Esse é o objetivo final. Quando eu faço o meu ranking da mentoria, eu estou vendo qual de fato me deu mais lucro. Então vamos dar uma olhada aqui. Galera, eu tô aqui com o meu ranking, acredito que vai ficar, não tem como eu deixar isso aqui com muito zoom para vocês, mas aqui está ela, tá? O Bjorn. Vamos aumentar aqui, aqui a gente consegue aumentar. Não? Vamos para cá, então. É mais fácil.
Por aqui vai ser mais fácil. Vamos destacar ele aqui, ó. Opa, não é isso. Vamos lá. Eu quero retângulo, amarelo, pode ser. Amarelo ficou fraco, né? Mas dá para ver. Bijor. Então tem a classificação aqui, o primeiro campo, tá? Classificação. Então na classificação, ela é a 29ª, ou seja, a última colocada, tá? São 29 estratégias nessa avaliação aqui e ela é a última colocada. Depois aí eu tenho 3 situações aqui que classificam essas estratégias, que é o ranking de fator de lucro pelo financeiro. Galera, aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Para quem não tem muito conhecimento. Eu vou avaliar de acordo com o fator de lucro e o financeiro. Tem estratégias que têm fator de lucro maior, mas entregam menos financeiro, porque fazem menos operações, porque tem drawdown maior, enfim, tem uma série de coisas aí. Tá? Então, tem um fator de lucro mais alto, 1.8, 2, 1.7. E tem outra estratégia, fator de lucro 1.3, 1.4, que te entregam um financeiro melhor. Então, aqui esse primeiro ranking é essa relação entre desempenho e financeiro, beleza? Ela ficou em 22º, ou seja, uma das piores neste ranking. No ranking de consistência, que é o quê? A questão dela entregar resultados similares ano a ano, tendo um desvio padrão menor possível, tanto financeiro quanto fator de lucro. Ela também teve um dos piores de desempenho, 22º lugar. Quando a gente fala em ranking de drawdown, ela é a última colocada, ou seja, é uma estratégia que teve tem um drawdown grande, ou seja, tem o maior drawdown dentre todas. Não quer dizer que seja muito grande, mas é o maior dentre todas as estratégias. Então ela fica em último lugar, tá? Feito essa média entre estes 3 rankings, dá a classificação. Então as que têm o pior classificação na média destes 3 rankings fica com a classificação lá. E ela foi a pior colocada, ok? Ela foi a pior colocada, ou seja, a estratégia que eu menos recomendaria alguém utilizar. Dito isso, a gente vai dar uma olhada aqui no fator de lucro dessa estratégia nos anos seguintes. Aqui, garoto. Vamos olhar aqui no ano a ano o fator de lucro dela para a gente entender essa situação. Então, a gente tem 2019 aqui, fator de lucro ruim, 1.12, ou seja, a estratégia performou mal. E em 2020, um ano muito bom, pode observar que todas essas outras estratégias de tendência aqui, na sua grande maioria, teve performances muito boas, né? 195, 173, 217, 224, 172, 158, 185, enfim, por aí vai. E ela foi a única que performou negativo, 0,68, ou seja, ela perdeu dinheiro neste período. 2021 tem um fator de lucro muito bom, 1,85, vai um pouco aí melhor, enquanto as outras dão uma piorada. 2022, 1.4. 2023, 1.3. E aí, olha só, 2024, 2.11. Um fator de lucro absurdamente alto. O melhor até agora do histórico, tá? Do próprio histórico dela, tá? E talvez até, não, temos aqui 2.17 no Odger. Acho que é o Odger esse aqui. Tá? Mas é um dos melhores entre todos os fatores de lucro da história. 2024 só tem um que está melhor, que é o esticadinho. Tá? Então, assim, ó, fator de lucro absurdamente alto. Tá? Mesmo que no ano anterior tenha tido um fator de lucro baixo, de 1.3, para essa estratégia. Então, só por aqui, a gente já consegue observar que a média que a gente vai ter no próximo ano, ela pode ser muito diferente da média do ano anterior. Absurdamente, porque o mercado ele muda bastante. Apesar de, em 5 anos, a gente ter diversos tipos de situações de mercado e essa estratégia ter se provado vencedora na maioria delas, por quê? Porque fechou 2020 negativo. Ou seja, então, o tipo de mercado de 2020 aparentemente não foi favorável para ela. Pode ser que tenha sido muitas eventualidades, pode ser que tenham sido coincidências, um pouquinho de azar, pode ser.
Mas eu não quero acreditar nisso, eu quero acreditar que esse tipo de mercado de 2020 não foi bom para ela. Tá? Isso pesou lá na classificação, porque ela tem um ano negativo. Aí pesa lá, obviamente, na classificação dela, por isso que ela é a última colocada. Mas mesmo olhando a média, se a gente tirar aqui, ó, e olhar a média dos últimos anos, de todos os outros anos, excluindo 2024, a gente tem uma média de fator de lucro de 1,27, tá? E ela está com fator de lucro quase o dobro do fator de lucro da média. Ou seja, de fato, a média no day trade, isso não, eu peguei só um exemplo, tá, gente? Pode olhar aqui qualquer outra estratégia, ó. Pegar a primeira aqui que é o Ragnar. 12 meses, tá? São 12 meses, cara. 1,23. Nos 12 meses seguintes, o fator de lucro vai para 1,95. Cara, é muita coisa mudar de 1,23 para 1,95. Nos 12 meses seguintes, 1,57, 2022 e 1,51. Ou seja, ficam muito próximos, né? Os dois. E aí fica um pouquinho dentro da média ali. 2023, 0,96. Ou seja, cai bastante em 2023. Em 2024 já está em 1,74. Olha essas nuances, essas diferenças gigantes entre um ano, ou seja, 12 meses, que é um tempo longo, é um tempo bastante grande. É muito grande as diferenças, tá? Por quê? Porque o mercado ele pode passar muito tempo de uma certa forma e depois mudar. Então, uma boa estratégia é uma estratégia que, quando o mercado não está favorável a ela, ela se mantém trocando dinheiro com o mercado, ou no máximo perdendo pouco. Para quando vier o momento onde o mercado é favorável para ela, que toda estratégia tem isso, momentos não favoráveis e momentos favoráveis, tu consiga obter o máximo êxito. Então não dá para se basear em média e achar que nos próximos 12 meses tu vai reproduzir aquela média. Se a gente for lá para o financeiro dessa estratégia, abrir aqui coisa sem querer. Ó, ganhou R$ 409 no primeiro ano. Isso aqui é com um contrato, tá? Perdeu 1.000 no segundo. Ou seja, ficou com uma média negativa. Então, se eu te digo assim, olha só, meu amigo, eu tenho uma estratégia aqui que a média dela é R$ 300 negativos por ano. Tu vai querer? Óbvio que não. Óbvio que não. A média é negativa. Aí no ano seguinte, ela faz R$ 1.990 com um contrato, tá? Isso aqui é uma... Aí tu vai dizer, pô, Francisco, mas só R$ 1.990? Amigão, isso aqui dá uma média de 2.000, deu 100% de rentabilidade nesse ano, tá? Deu mais ou menos 100% de rentabilidade. Ou seja, cerca de 8% ao mês aí, tá? Neste ano. Outro ano aqui deu um pouco menos, sei lá, 5%, 4%. Fez 1.125. No ano seguinte, faz R$ 840. No ano seguinte, agora 2024, até o mês de abril aí, ela já está com R$ 747. Ou seja, só neste período inicial do ano, ela já está batendo o que ela ganhou todo 2023. Aí tu vai dizer assim, Francesco, parece pouco financeiro, né? Como eu mencionei, é um contrato, o percentual de rentabilidade é alto. Beleza, isso se a gente pensar somente nessa estratégia. Mas quando a gente pensa, por exemplo, se eu fosse operar somente essa estratégia, eu precisaria de R$ 2.000, ok? Em média aí para operar. 2.000 ou 2.500. Para operar 10 estratégias, hoje eu uso R$ 3.500. Para operar 25 estratégias, eu uso R$ 5.000. Então, essa estratégia dentro do meu portfólio todo, que são de 25 estratégias ali, ela me tem um custo de margem de R$ 200. Então, olha só como muda as coisas quando a gente pensa em portfólio. E aí eu vou falar disso num próximo vídeo. Essa estratégia aqui, com esse custo de R$ 200, no primeiro ano, que foi ruim, me deu um lucro de 200%. Aí, de fato, em 2020 a gente perde dinheiro, né, com ela. As outras estratégias pagariam, né, bancariam esse prejuízo. Pode observar aqui 2020 aqui, ó, só o Ragnar ganhou 1.800, o UB 1.576, né, o Odger 4.600. Pegar a soma só das estratégias de tendência aqui, que aqui é só tendência, deu uma média por estratégia de R$ 1.800, uma soma de R$ 24.300. Aqui só as estratégias de tendência, estou tirando os scalpers, as de contra-tendência e as de volatilidade que estão mais para baixo. Tá? Então, a soma total deu R$ 24.000. O que é R$ 1.000 dentro disso?
Tá? Isso operando um contrato. Então, vamos lá. Aí no ano seguinte, com R$ 200, porque como eu uso 25 estratégias e o capital é 5.000, a minha divisão é de R$ 200 para cada estratégia. Com R$ 200 que eu precisei investir nessa estratégia, ela ganha 2.000 praticamente, 1.990. Claro, que fatores, resultados brutos, tá? O resultado cai um pouco, mas só para termos um padrão de comparação. Tá? Então, olha o quanto é lucrativo operar com portfólio, né? Com portfólio grande, inclusive, tá? Mas para operar com portfólio grande tem que ter um pouquinho já de experiência. Mas o que eu quero falar aqui e deixar muito claro é que a gente não pode se basear por média. A gente tem que saber a média. A gente tem que ter os dados, ter acesso aos dados, verificar, analisar, conferir. Cara, automação do Profit, quando tu tem acesso a um robô meu ou qualquer outro robô, tu tem acesso a fazer o backtest, a rodar o backtest neste robô. Roda o backtest, vê o resultado do ano a ano, 6 meses, para tu ter uma noção do que mais ou menos pode acontecer, mas não cria expectativa de que aquele resultado vai se replicar, porque ele pode ser muito melhor ou muito pior. E aí, por isso que é importante aí plano de trade, gerenciamento, enfim, cara, eu teria que e, né, trade ele não é tão simples, né? Onde uma coisa só resolve todas as outras. Não. Cada ponto resolve o seu ponto, né? A gente precisa, é todo um conjunto, né? Precisa de uma boa estratégia, um bom gerenciamento, um bom plano, ter o conhecimento sobre isso no longo do tempo, ter expectativa adequada, enfim. Aí a gente vai entrar em muita coisa aqui, que é só de fato no treinamento mesmo que eu consigo passar. Ok? Show? Fechou? Francesco, quero ter acesso, quero conhecer a tua estratégia, teus robôs, cara. Linkzinho tá aqui na descrição se tu quiser conhecer sobre a mentoria. Não vou ficar te vendendo mentoria aqui, tá? Que era importante te passar este conhecimento sobre como varia, né? Varia as médias de resultado quando a gente fala em day trade, em operações automatizadas. Beleza? Bom, galera, não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!